Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos então para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez então falando sobre One Piece. Depois então do despertar da Akuma no Mi do Luffy, vermos ele então entrando no seu Gear 50, nós vamos então ver o desfecho de todo esse embate de Luffy versus Kaido nesse vídeo. Mas antes de realmente ir para o vídeo, eu espero imensamente que todos vocês gostem, então que deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente ao apoio de todos vocês, então sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente vê de que o próprio Kaido, olhando ali para o Luffy, até mesmo reconhece de que achava que ele estava completamente morto. E o próprio Luffy vê de que também imaginava isso, onde o próprio Kaido então começa a reconhecer de que a borracha do Luffy então começou a afetar os outros. Então pode-se dizer que é algo condizente com um despertar de uma paramécia. Só que o Kaido já logo reconhece que isso está um pouco estranho, por conta desse tipo de transformação ser exclusivo dos tipos de Akuma no Mi Zoa. O Kaido até avança na direção do Luffy, abocanha ele quando o Luffy começa ali, todo Toon Force, avançar contra o Kaido, basicamente entra ali dentro da boca dele, começa a dar porrada atrás de porrada dentro do Kaido, que faz um zigue-zague monstro ali no corpo dele por conta ali dos golpes do Luffy, que depois manda então um Gomu Gomu no Fuzen dentro da barriga do dragão e começa a simplesmente voar ali com o Kaido na base da zoeira pura. O próprio Kaido até tenta ali cuspir o Luffy pra fora, enquanto todo mundo que observa a luta completamente surpreso, e fica ainda mais cômico na verdade, por conta de que o Luffy não para por aí, até ali todo mundo vendo ali de que não lembrava do Kaido ter uma forma como essa, o Kaido ficar um tanto quanto mais gordo, mas até ali o próprio Kaido percebe de que o corpo dele acabou sendo transformado em borracha pelo poder do Luffy. E o Luffy que basicamente manda ali, como se fosse um desenho animado, as mãos dele, que ele tá dentro da boca do Kaido, e manda ali as mãos dele para fora dos olhos dele de uma maneira um tanto quanto estranha, e depois disso sai ali, usa como trampolim para sair de fora do corpo do Kaido, até já dando um dano considerável nele, enquanto ele basicamente leva toda essa luta na base da pura zoeira e sobe até ali umas nuvens, agarrando-se de fato nas nuvens, e ele basicamente surge ali com um Gomu Gomu no Gigantes. Ele fica gigantesco e vem para pisotear o Kaido completamente boquiaberto. O próprio Momonosuke ali se questionando quem é aquele, porque a voz do Luffy está vindo desse gigante. O Kaido até consegue morder ali o Luffy, que começa a gritar de dor, mas o Luffy ali em contra-ataque agarra o Kaido e começa a usar ele basicamente como uma corda de pular, e simplesmente usa ele, fica pulando ali no ar na maior tranquilidade de todas, quando depois eles começam a cair no chão e o próprio Kaido vem para mandar um Boro Breath na cara do Luffy, que consegue ali, mesmo que saindo relativamente um pouco queimado, sai ali não muito machucado. Até ali a gente mesmo vê de que o Luffy tomou um Boro Breath a queima-roupa, mas ele só simplesmente fica com a aparência como se estivesse com o corpo coberto de cinzas, mas ele rapidamente consegue ali, como nos desenhos animados, correndo no ar, indo completamente qualquer lei da física contra a própria gravidade. Ele começa a correr no ar e volta então na direção de Onigashima, enquanto todo mundo observando isso, os olhos de todo mundo da maneira mais cômica e estranha possível saltam das órbitas e simplesmente vem ali a chegada do Luffy para voltar à luta contra o próprio Kaido. O Kaido até vê de que isso parece mais com um conto infantil do que outra coisa, enquanto ele até reconhece de que foi um show bem interessante, mas no fim das contas esse daí não é o mundo dos sonhos. Ele mesmo sabe que o Luffy não pode lhe derrotar, enquanto o Luffy aos poucos começa ali a chegar no seu limite. O próprio Luffy ali se questionando: quem disse que eu cheguei no meu limite? Mas a gente basicamente vê na mesma página que o Luffy ali vai se destransformando e vira quase que um velho completamente sem forças ali, como se
se ele tivesse completamente ressecado, gastou toda a energia dele, onde até ali o próprio Kaido boquiaberto, vendo de que o Luffy não parece estar levando essa luta a sério, onde o próprio Luffy reconhece de que ele está certo, o Kaido está certo, ele quase morreu no meio dessa luta e isso é algo absurdamente desgastante. O próprio Kaido pede então para que o Luffy morra logo em paz agora e fique tranquilo, pois haverá contos sobre a história da luta dele. Só que o Luffy não quer nada disso. Se eles morrerem aí, tudo que eles deixarão para trás são somente os seus ossos. E até ali, enquanto isso, o Yamato e o Momonosuke vendo de que de fato é ali o mesmo Luffy com o cabelo e as roupas brancas, até ali, mesmo que pareça uma outra pessoa, ainda assim é o Luffy. E eles aos poucos começam a reconhecer de que de fato a voz do Luffy está desaparecendo, enquanto ele tenta mais uma vez se transformar ali na sua quinta marcha, enquanto vê de que isso ainda não acabou. E até ali ele mesmo se lembra sobre o Pedro, sobre ali o propósito. O Pedro se sacrificou lá em Whole Cake com o simples intuito ali de deixar ali a hora de brilhar dos demais Mugiwaras ainda não chegou. Ele simplesmente tomou essa atitude para deixar ali o momento de brilhar dos Mugiwaras guardado, porque ainda não chegou o momento deles. E a gente vê de que então o Luffy começa a brilhar no meio dessa luta como ele nunca antes estava fazendo contra o Kaido. Então reativa ali o seu Gear Fifth mais uma vez na direção do Kaido. Só que o Kaido, como ali se não fosse nada, arremessa ali, ele dá uma porrada imensa com a sua massa de espinhos contra o Luffy, que acaba ali virando como se fosse uma borracha de fato, e ele acaba ali, os espinhos formam ali, eles alteram a própria aparência do Luffy, e a gente vê de que ele até já indo levar um outro golpe, enquanto ele tentando se recuperar desse golpe, quando o próprio Kaido tenta acertar um outro golpe nele, só que o Luffy começa a girar e girar e girar, e assim desvia do golpe sem muitos problemas. Quando ele até ali, contando de 3 até 0, ele avança na direção do Kaido e continua atacando sem parar. O próprio Kaido vê o que diabos está acontecendo com o Luffy. Do nada ele ficou todo branco, além dele combinar o hack do armamento e o hack do rei juntos. É um estilo de luta tão livre que também pode afetar os outros. O próprio Kaido reconhece que nunca viu isso antes. Só que ele mesmo sabe de que não há ninguém nesse mundo que possa lhe derrotar. Só que com um único punho do Luffy a gente vê de que ele atravessa a cara do Kaido como se não fosse nada. E até ali, enquanto o Momonosuke e Yamato ficam completamente boquiabertos, o Luffy simplesmente reconhece o quão divertido esse é. O próprio Luffy reconhece de que esse golpe de agora, ele vendo como que irá nomeá-lo, onde até ali, enquanto o próprio Kaido se levantando, querendo se questionar ao Luffy quem é que é ele. O Zunichi, enquanto isso, andando ali na direção de Wano, vê o quão nostálgico é essa batida, que lhe lembra até mesmo o Joy Boy, quando ele até se questiona ali ao Joy Boy sobre realmente poder ser ele, enquanto a gente vê que a luta do Luffy contra o Kaido continua a 1000 por hora. Até ali o próprio Kaido está feliz pela atitude atrevida do Luffy estar a toda força, e no fim das contas, quando corpo e mente finalmente estão alinhados com as suas habilidades, o momento do despertar acontece. Ele mesmo reconhecendo que por mais que o poder do Luffy seja um tanto quanto ridículo, ele ainda assim é muito forte. E o Kaido então continua ali reconhecendo de que agora que ele já perdeu quase tudo que ele vinha construindo até agora, o seu subordinado, o seu castelo, tudo foi destruído pelo Luffy, mas ainda assim tem algo que ele tem que tomar ali do Luffy, enquanto o Luffy vê de que também tem sim algo que ele tem ali que acabar de vez com o Kaido, acabar completamente com esse reinado ali caótico que o Kaido faz em cima de Wano, enquanto o Kaido basicamente tenta ali acertar várias e várias vezes com a sua massa de ferro, ele arrebenta o Luffy, só que o Luffy também contra-ataca e acerta vários e vários socos na boca do estômago do Kaido. Enquanto isso a gente vê de que até ali
todo o palco principal e o castelo estão aos poucos sendo engolidos pela chama da guerra. Por mais que mais à frente a gente veja de que por mais que seja meio que forçado, o Raizou consegue ali apagar boa parte do incêndio por conta de ter acumulado um pouco de água nos seus pergaminhos, essa água ali do banho do Zunisha lá em Zou. Então ele basicamente consegue apagar ali todo esse incêndio. Então ele meio que impede a morte de várias e várias pessoas, seja do lado do Luffy, do lado dos samurais ou até mesmo do lado do Kaido. A gente vê de que o próprio Luffy confia plenamente nos seus aliados e deixa a situação lá de baixo nas mãos deles. O seu único trabalho agora é chutar a bunda do Kaido quando ele avança na direção do Luffy, que simplesmente consegue desviar de um dos seus golpes. Enquanto isso, até ali o próprio Yamato tentando ajudar o Momonosuke por conta de que, no fim das contas, as nuvens do Kaido já estão no limite. O próprio Kaido já não aguenta mais suportar essas nuvens flamejantes, então agora é com o Momonosuke. Ele tem que fazer uma nuvem flamejante para segurar o Onigashima. Desde o início ele era o único jeito ali. O próprio Yamato monta em cima do Momonosuke e começa ali a puxar os bigodes dele, enquanto a gente mesmo reconhece de que Onigashima, meus amigos, vai cair, enquanto o Luffy simplesmente sobe aos céus e agarra ali um raio nas suas mãos como se não fosse nada, e avança então na direção do Kaido, enquanto o Yamato grita ali para o Momonosuke dizendo de que ele consegue, que ele pode fazer as nuvens flamejantes. E óbvio que essas palavras ainda assim não mudam nada. O próprio Momonosuke está morrendo de medo e não acredita nas suas habilidades, quando aos poucos ele começa a lembrar ali do sacrifício da sua mãe, do seu pai e dos próprios bainhas vermelhos. A Toki, antes de morrer, teletransportou ali o Momonosuke junto do Kinemon, também ali do Raizou e o Kanjuro, para os 20 anos no futuro, onde lá eles iriam reviver o clã Kozuki. Por mais que o Momonosuke ainda fosse uma criança e achasse isso algo completamente impossível, até ali o próprio Kinemon tentando, mesmo que ele seja ainda uma criança, o Momonosuke é uma criança até hoje, por mais que ele tenha crescido em tamanho, ele ainda tem a mentalidade de uma criança, então o que ele teve que passar de fato foi bem pesado, mas no fim das contas não é ali justificativo o suficiente para ele simplesmente continuar aí. Ele quis seguir em frente com essas responsabilidades, ele pegou essas responsabilidades para si mesmo, para resolver elas, então agora resta com que ele resolva isso. Ele mesmo aceitou esse fardo e vai ter que continuar ali em frente. O próprio Kinemon fala de que essa é a terra dos samurais, o país de Wano onde a desonra é paga com a vida. E até ali uma mulher, a Toki, declarou a sua determinação enquanto o homem permanece com dúvida. Até ali o próprio Kinemon reconhece de que não há maior vergonha do que ser humilhado em público, que foi ali pelo que o Oden passou. Só que ele simplesmente pouco se importou se isso pudesse trazer a alegria e felicidade do seu povo de volta. Mesmo ali sendo uma criança, o próprio Kinemon ainda reconhece, pedindo ali com franqueza, de que mesmo ali com a morte do Oden, ele ali já não é mais uma simples criança. O próprio Momonosuke agora, em comparação ali em morrer nessas chamas, ele reconhece de que prefere então perecer empunhando espadas pelo seu Lorde, que agora seria a quem ele serve, o Momonosuke, por conta de que como o Oden morreu, o Momonosuke sendo então como o filho mais velho dele, seria então o futuro governante de Wano. Ele mesmo queria ali ter uma segunda chance nessa batalha, mas todos eles reconhecem de que eles vão ali ter um lugar para morrer como samurais, mas não agora. E é por conta disso de que a própria Toki vem ali, junto das palavras de incentivo do Kinemon, pede então para que o seu filho vá em frente, onde então o Momonosuke reconhece de que seguirá o seu caminho. Então o próprio Momonosuke começa ali a todo custo de que ele falhou com a sua mãe, não vai poder honrá-la, mas ele ainda assim vai a todo custo tentar impedir que Onigashima caia em cima da capital das flores. Enquanto a gente vê que a luta do Luffy contra o Kaido continua, quando o próprio Kaido vê o quão absurdo é o Luffy ter agarrado um raio, só que na maior facilidade ele arremessa esse raio na direção do Kaido, que desvia com um pouco de dificuldade, onde ele vê ali, até vendo que ele pede para que o Luffy brinque até ficar satisfeito, enquanto ele vem na
na direção do Luffy, basicamente acerta ele. Só que ele mesmo vê de que as habilidades de Akuma no Mi não é o que leva alguém a conquistar o mundo. A coisa mais importante de todas é o hack. E ele mesmo mostra isso acertando a cabeça do Luffy com a sua massa. E ele também reconhece de que, assim como Roger, que não era um usuário de Akuma no Mi e foi capaz de fazer coisas grandiosas pelo mundo, somente o Haki supera tudo. Ele arremessa o Luffy em cheio contra o chão e continua atacando ele com o poder ali imbuindo ali no seu bastão, o seu Haki do Rei, e arremessa o Luffy cada vez mais pro alto, fazendo até ele ver estrelinhas. Só que o Luffy de maneira alguma desistiu. Ele agarra ali o peito do Kaido e começa a puxar ele, onde até ali ele vendo de que ainda assim, mesmo o Luffy tendo chegado no ápice do seu poder, ele seria ali um tanto quanto vulnerável a, por exemplo, cortes. Ele até tenta acertar o Luffy para que ele solte-o, só que isso não adiantam de nada. A gente vê de que lá abaixo, na capital das flores, todas as pessoas dando ali todo o seu máximo, todo esse festim ali em homenagem aos mortos, e também as esperanças de cada um sendo escritas nesses balões ali de luz que eles jogam, e depois as chamas fazem com que eles voem ali. Esses desejos viriam a alcançar o Luffy, que vai ter que pôr logo um fim de fato nessa luta contra o Kaido. A gente mesmo vê de que todo mundo ali vendo de que então o festival chegou aos seus momentos finais, todo mundo vai voltar a viver como escravos no dia seguinte, mas a única coisa que eles querem é viver por mais um ano. Todo mundo ali pedindo para que essas lanternas cheguem ao seu curso, até mesmo a Otoko pedindo para que então essas luzes cheguem até o seu pai, onde a gente vê de que até ali o próprio Kaido pedindo para que o Luffy solte-o, e com o Boro Breath já preparado ele cospe em cheio ali bem na cara do Luffy. A gente vê de que todo mundo ali, mesmo que esteja um caos absurdo, mesmo que eles venham a morrer, mesmo que eles possam cair ali, mesmo que o Onigashima caia, eles ainda assim preferem que, mesmo que eles morram, que ao menos eles morram lutando de forma digna, com o Luffy derrotando o Kaido, porque eles já estão felizes se as suas famílias ali estejam bem, mesmo que signifique que eles morram, eles estão felizes se as pessoas que eles amam continuem a sua vida. Onde o próprio Luffy já começa ali com seu punho imbuído em haki, criar um punho imenso contra o Kaido, vendo que ele vai acabar com tudo isso e Onigashima está atrapalhando ele, e que Onigashima precisa agora sair do seu caminho. E a gente mesmo vê de que o Luffy vai atravessar com tudo o Onigashima. O próprio Momonosuke pede para que ele pare, só que agora isso é com o Momo. O próprio Luffy deixa bem claro que confia nas habilidades do Momonosuke e que conta com ele para impedir que Onigashima caia em cima da capital das flores. Agora então, com o Kaido e o Luffy cara a cara pro confronto final, o próprio Kaido vê de que então ele vai encarar o Luffy com tudo. Até ali ele fala sobre a morte do herói do país de Wano, o Oden, que morreu queimado há 20 anos atrás. E no fim das contas, até ali, desde esses 20 anos, Wano tem sido uma terra sem lei. E eles estiveram então esperando todo esse tempo pelo aparecimento de seus salvadores, enquanto a gente basicamente vê de que o Kaido meio que se imbuindo completamente com seu corpo de dragão em haki do armamento, ele avança ali na direção do Luffy. O próprio Luffy sente o quão quente ali ficaram as chamas do Kaido, mas ainda assim ele não vai parar. O próprio Kaido reconhece que ainda assim, mesmo depois de tudo, a mão direita do Luffy não desabou por conta dele estar com um punho imenso para dar um socão na cara do Kaido. Onde até ali o próprio Kaido vê de que já não importa muito porque ele vai derretê-la por completo.
onde até ali o próprio Luffy vendo de que como se ele fosse deixar o Kaido lhe derreter, enquanto o Luffy começa a lembrar do treinamento que ele teve com o Hyogoro sobre o que é ali em Wano, o que é tido como haki é ali em Wano chamado de Ryuo, onde ele lembra ali de que agora o Luffy consegue bater no Kaido sem tocar. Então ele vai mandar o Kaido para o quinto dos infernos na base da pura força bruta e acerta então em cheio um socaço na cara do Kaido, que então cospe ali um rugido de fogo na direção do Luffy. A gente então continua vendo o verdadeiro inferno, basicamente, que todo o povo de Wano teve que passar, desde a morte do Oden e também da Toki. A gente viu ali de que o Wano passou a ser completamente dominada, virar de certa forma uma ditadura extremamente opressiva nas mãos tanto do Kaido quanto também do Orochi. A gente até vê ali de que o Orochi colocando mais lenha na fogueira esse tempo inteiro para o Kaido se tornar cada vez mais tirano, por conta de que ele ali tinha um ódio imenso ali pelo clã Kozuki, por tudo que foi feito ali pelo clã Kurozumi, e ele simplesmente continua apenas espalhando todo esse ódio. A gente vê de que depois de tudo isso ali, nem mesmo os daimyos de Wano aceitam trabalhar para o Kaido, e por conta disso eles infelizmente acabam todos morrendo na tentativa de derrotarem o Yonkou. E a gente também vê que após isso o Wano se torna um país de seca, fome, de doenças, de miséria, por conta de que por causa ali das minas, de todas as minas que foram criadas ali em Udon, a água passou a ser cada vez mais poluída, o solo ali deixou de ser fértil e as zonas ali que estavam próximas acabaram ficando cada vez mais pobres, e a gente vê de que por conta disso o pessoal geral de Wano vivendo na base da pura miséria, enquanto até ali fora isso a gente vê de que enquanto quem tentava se rebelar acabavam sendo mortos ali, executados pelo Orochi, as pessoas eram forçadas a trabalhar para o vagabundo do Orochi ali, de tudo quanto era jeito. Ele acabava ferrando completamente com a vida do povo de Wano, fazendo com que todas as palavras ali da Toki sobre 20 anos no futuro, salvadores de Wano irão vir para salvar todo o país, e basicamente durante esses 20 anos o povo de Wano passou a pura miséria, fome, sede, seca, pobreza. A gente vê, por exemplo, o pessoal ali do vilarejo do Tonoyasu que basicamente comeram as Smiles, eles não podiam nem mais chorar ali de tristeza, de desespero, simplesmente eles podiam apenas rir por conta de terem comido ali as Smiles defeituosas, sem saberem, é claro, mas apenas para passar a fome. E a gente vê de que o Wano virou um verdadeiro inferno ali. O próprio Orochi voltando ali, que não morreu, ele avança na direção da Komurasaki, vendo de que se ele vai morrer, então ao menos ele vai ali levar a Komurasaki, que na verdade é a Hiyori disfarçada, tentando ali acabar com o Orochi. Então ele vai levá-la até o inferno consigo, e ver de que ela não deveria ter subestimado a ira do clã Kurozumi. Só que no fim das contas a gente vê de que a hora da carnificina do clã Kurozumi já acabou. A gente mesmo vê de que o Denjiro chega para salvar a Hiyori, corta a última cabeça do Orochi como se não fosse nada, e a gente vê que todos os desejos das pessoas que estão lá no Festival do Fogo começam aos poucos a serem realizados, como por exemplo o desejo de, por favor, desejo que o Orochi desapareça. A gente vê que o Luffy continua então cada vez mais e mais insano, vindo na direção do Kaido, que se questiona se ele fez ali muito bem em lutar contra ele por tanto tempo. No entanto, o próprio Kaido reconhece o bom trabalho do Luffy, mas vê de que, no entanto, ele nunca poderá mudar o mundo. A gente então basicamente volta para 46 anos atrás, no Reino de Vodka, a terra natal
onde o Kaido nasceu, a terra natal do Kaido. O Kaido que basicamente derrotou ali com apenas 10 anos vários soldados, vários bandidos, e isso com apenas 10 anos de idade. Até ali, por conta disso, a gente vê de que o país de Vodka não conseguia travar guerras, então eles tinham que saquear e juntar dinheiro o suficiente para pagar o tributo celestial, que é basicamente o dinheiro que eles tinham de pagar ali para o governo mundial. E também, caso contrário, eles iriam acabar perdendo seus direitos à liberdade do mundo. O próprio Kaido, na época, já tinha uma certa alma de revolucionário, mas não exatamente como os revolucionários que a gente vê ali, liderados pelo Dragon, mas já algo um pouco mais violento, de certa forma. Porque ele mesmo ali se questionava porque todo mundo obedece os Tenryubitos, onde até ali todo mundo vendo então que com esse poder absurdo do Kaido eles vão tentar conseguir ali algumas negociações com o governo e a marinha, dando então o Kaido como moeda de troca para que ele se torne ali um marinheiro, vendo de que ali tem até essas certas dificuldades por lidarem com esse gênio tanto quanto complicado do Kaido, só que o próprio Kaido se recusava ali a se tornar um cachorro do governo, tanto que ali a gente vê que a própria marinha coloca então o acordo de que se eles entregarem o Kaido, eles terão o direito de participar do Reverie no próximo ano. O próprio Kaido vê ali que por mais que ele não seja uma ferramenta de política, ainda assim é completamente inútil. Ele acaba sendo capturado pela marinha, mas no fim das contas ele acaba fugindo. E aí então que a gente vê que ele começa então a se tornar um pirata, tendo ali uma recompensa absurdamente grande. E o Kaido, até um tanto quanto irônico, que ele se deixava ser preso pela marinha de propósito, pelo simples intuito de que, como a marinha estava muito interessada nele, eles iriam então tratá-lo de uma boa forma. E ele fazia isso com o simples intuito de basicamente ganhar, por exemplo, comida de graças. E até ali, desde muito pequeno, Kaido era um monstro em nível de poder e acabou ficando somente cada vez mais forte. A gente mesmo vê, depois que ele entra no bando do Rocks, ele conhece ali o Barba Branca e também a Big Mom, onde o Kaido acabou se juntando aos piratas do Rocks, que já eram ali absurdamente invencíveis, se tornaram ainda mais fortes, quando até a gente vê de que todo o incidente de God Valley, a desmembração ali do bando do Shabak the Rocks por conta da luta entre o bando dele contra o Garp e o Roger. A gente vê que os piratas Rocks acabaram caindo e depois disso a gente percebe que a Big Mom e o Kaido acabam formando seus respectivos bandos e daí em diante cada um começa então a seguir os seus respectivos ideais. O próprio Kaido vê de que na história da humanidade as forças militares resolviam todos os problemas do mundo basicamente na base da pura violência. Ele mesmo sabe de que afinal os humanos são como animais, no qual na natureza os fracos são a carne que os mais fortes comem. Então é basicamente ali a gente vê de que então a partir daí em diante os remanescentes do bando do Rocks acabaram ganhando muito mais destaques, ao ponto ali de que 3 membros do bando do Rocks se tornaram Yonkous. O falecido Barba Branca, o Edward Newgates, a gente também tem ali o Kaido e a Big Mom, os 3 Yonkous, agora só 2 na verdade, por conta que o Barba Branca acabou falecendo lá em Marineford. A gente vê de que então toda a ideologia do Kaido de que existem bebês que já nascem como nobres no mundo, então que eles arrastem-se esses amantes da paz, sedentos por poder para o campo de batalha. E ele vê que é isso que ele chama de igualdade e liberdade. Somente a guerra pode determinar um valor de um homem. E ele até ali se lembra, por exemplo, sobre o Joy Boy, que foi mencionado no Diário de Oden, e todo esse mistério ainda sobre quem é o Joy Boy, alguma ligação com o Luffy, Século Perdido, o chapéu do Luffy, a Gomu Gomu no Mi, que na verdade não é mais Gomu Gomu no Mi, a Hito Hito no Mi, modelo Nika. Todos esses mistérios aí acabam se acumulando e a gente vê que o próprio Kaido, vendo de que então o King esperava muito
ambição, esse ideal de libertação, de paz para o mundo, onde o próprio Kaido vê de que talvez ele já saiba quem é o Joy Boy. E o Joy Boy, basicamente, a gente vê de que ele seria alguém capaz de derrotar o Kaido. O Luffy, que então, continuando ali a tentar acabar de vez com o Kaido, vê-se sendo deparado com a pergunta do Kaido de que tipo de mundo o Luffy deseja criar, se ele pode mudá-lo. E o Luffy basicamente quer criar um mundo em que os seus amigos possam comer o quanto quiserem. E até ali o próprio Momonosuke, começando a desesperado criar ali várias nuvens tentando parar ou ao menos tirar o Onigashima do meio do impacto do golpe do Luffy para cima do Kaido. A gente vê de que então esse é o tipo de mundo que o Luffy quer criar. Um mundo onde basicamente os seus amigos não teriam de passar fome. E com um socão absurdo ele arremessa o Kaido lá para o chão. A gente vê agora até ali a própria resposta do Kaido, a pergunta do King de quem ele acha que seria o Joy Boy. E basicamente ele seria o homem que pode derrotar o Kaido no futuro. Pro Kaido seria um tanto quanto improvável que esse homem aparecesse, mas no fim das contas a gente vê de que todos os desejos ali do povo de Wano que se acumularam para que o clã Kozuki retorne, para que o dragão assustador, o Kaido, caísse. A gente vê de que todos esses desejos acabam impulsionando ainda mais o Luffy quando vemos que nos céus do país de Wano, em Onigashima, a batalha no topo do Domo Caveira, Luffy versus Kaido, temos como vitorioso Kaido. Inesperadamente, mas a gente tem um pequeno motivo por conta disso. Porque por mais que o Kaido comece ali a cair, o Luffy já cai desmaiado, completamente sem energia. E por mais que o Luffy tenha perdido no topo do domo, não significa que ele necessariamente perdeu. A própria Big Mom, depois de ter sido derrotada, acabou sendo enterrada num buraco absurdamente profundo no solo de Wano pelo Kid e também pelo LOL. E o próprio Kaido segue esse mesmo caminho, um caminho tão profundo que eles vão quase que pro núcleo ali, pelo manto, quase chegando talvez ao núcleo da Terra e chegando então ali em um ponto que, meus amigos, a destruição que isso vai causar vai ser algo absurdo. Enquanto isso, a gente vê que na capital das flores o Festival do Fogo finalmente havia acabado. A própria Otoko pedindo para que o balão dela mantenha ali o seu curso, onde até ali ela começando a entender mais sobre o que o seu pai fez. Onde até ali eles iriam matá-lo porque ele costumava ser alguém importante. Mas mesmo assim ele permitiu ser pego e ela se pergunta o motivo dele ter feito isso. E agora a gente mesmo vê de que então o próprio que era tido como o brincalhão e bobo da cidade de Ebisu, iria fazer então a sua última viagem para o outro mundo, a fim de dar a esse país uma última chance. O próprio Yasuie acabou que morrendo para que as luzes da esperança que foram confiadas a eles não se apagassem tão rápido assim. Ele se sacrificou pelo futuro do país de Wano. E a própria Otoko, ela lembrando de que o Yasuie, ele comeu uma Smile defeituosa ao lado da sua filha para pegar ali esse mesmo peso dela. Ele era alguém absurdamente bondoso e ela então espera de que um dia possa ser capaz de viver feliz. E é exatamente por isso então que ela quer mudar a sua mensagem para algo que um samurai ali não tem maior honra do que isso. E ela risca ali dizendo ali que sente muita falta do seu pai para um obrigado, basicamente, para o seu pai. A gente vê de que todas essas luzes que começam a subir simplesmente vão se acumulando no céu, onde todo mundo a gente vê de que o Festival do Fogo ali acabou e que não resta mais dúvidas. O Kaido foi espancado e jogado nas profundezas pelo nosso querido Mugiwara no Luffy. Aquela de Onigashima foi detida pelo Momonosuke, que se tornou um dragão gigante. E agora a gente vê de que faz 20 anos que essa guerra começou com a ideia de vingar a morte de Kozuki Oden
E finalmente vemos que a guerra foi acabada. Eles derrotaram tanto o Kaido quanto Orochi, também de bônus, além disso a Big Mom. A gente vê de geral comemorando de pura alegria. E por último a gente vê até também ali o Momonosuke conversando com o Zunisha e vendo de que ele decidiu ainda não abrir as fronteiras do país de Wano. O próprio Zunisha aceita de que está disposto a se sacrificar pela sua decisão e confia em seu julgamento. Só que a gente vê de que por mais ali que o bando do Kaido tenha sido derrotado, o bando dele ainda se recusa a desistir. Só que o Yamato, mesmo que na base da porrada, vai levar geral ali pra KO por conta de que no fim das contas o Kaido já perdeu. Eles ali, se não fossem ali o Luffy, os Mugiwaras, os samurais de Wano detido ali as forças inimigas, todo mundo ali provavelmente iriam estar mortos. Então o próprio Yamato vê de que se eles ali não resolverem ajudar, ele irá acabar com todos eles na base da pura força. Enquanto isso, a gente vê de que no subterrâneo de Wano, em um bolsão de magma, vemos que ali na mina dos prisioneiros de Udon, todo mundo ali que começa a sentir um terremoto por conta ali de que o Kaido e a Big Mom, a pressão que eles geram contra esse bolsão de magma é tão grande que acontece ali uma erupção vulcânica avassaladora, onde no fim das contas nós vemos de que no país de Wano, na batalha decisiva no céu, o vencedor da batalha foi Luffy do Chapéu de Palha. E assim, meus amigos, nós infelizmente temos o encerramento dessa luta incrível. Sem sombra de dúvidas, foi uma das lutas que vai ficar mais marcada na história de One Piece. Não apenas por ser uma ótima luta, mas por ter muita filosofia envolvida, e foi algo incrível. Então eu espero que quando chegar ali a ser adaptado no anime, que já está fazendo um ótimo trabalho ali, em lutas ali, que a gente está tendo lutas impecáveis, espero que quando chegar no momento do desfecho final de Luffy versus Kaido, temos um episódio mesmo digno de filme, uma animação digna de filme, mas isso daí a gente vai ter que esperar juntamente com um próximo vídeo de One Piece, porque eu infelizmente já vou me despedindo de vocês. Só que antes de realmente terminar o vídeo, eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado, e então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Agradeço imensamente a todo o apoio de vocês, muito obrigado por tudo mesmo. E então, sem mais delongas, já vou indo. Falou, valeus e fui!